Fala, renovados! Aqui é o Max. Está começando mais um episódio do podcast Vida Renovada. Hoje é o dia do sermão da semana e lembrando quem ainda não ouviu o devocional, corre lá que já está disponível. Neste sermão, o obreiro Mateus traz uma mensagem temática celebrando o Dia dos Pais e nos relembrando que Deus é Pai. No ar... Pai perfeito, o Pai de todos nós, eu queria falar sobre Deus. Deus, Ele é Pai. E a melhor coisa da gente poder comemorar essa data de hoje, entendendo que mesmo aqueles de nós que não têm uma boa experiência com a figura paterna, mesmo aqueles de nós que a palavra Pai não é uma palavra tão doce, tão boa de se ouvir, a gente pode ter uma certeza aqui nessa noite, que Deus é Pai. E o mais legal de tudo é que ainda que você teve o melhor pai de todos, ele não chegou aos pés do que Deus é por nós. O melhor pai nesta terra não se compara ao que Deus é por nós. Então, ainda que a nossa figura paterna não tenha representado para a gente aquilo que um pai deveria representar, a gente não está muito longe daquele que teve um pai presente na sua vida. Porque todos nós precisamos reconhecer o pai que Deus é. E o Pai que Deus é um nível que a humanidade não consegue alcançar. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia, e é um dos motivos porque o Dia dos Pais, no Brasil é mais ou menos o quarto feriado mais celebrado. A gente perde para o Natal, para o Dia das Mães, obviamente, para o Dia das Crianças, e a gente está em quarto lugar. Nos Estados Unidos, eu vi um stand-up comedy, é o 18º. O Dia da Árvore está na frente do Dia dos Pais, só para a gente ter uma noção. E eu estava pesquisando sobre a origem, do Dia dos Pais. Uma das origens mais reconhecidas foi de igrejas metodistas que teve um problema de trabalho e 250 pessoas morreram. 300 pessoas morreram, vamos dizer, e 250 eram pais. E aí viu-se a necessidade, a igreja levantou um dia para celebrar em honra aquele dia, e também porque já tinha o Dia das Mães, e aí foram fazendo, e vários momentos desses em igrejas foram surgindo para celebrar o Dia dos Pais, para celebrar os pais, até que hoje aqui no Brasil e na maior parte do mundo, o segundo domingo de agosto é o dia que todo mundo está celebrando o Dia dos Pais. Então, ser presente, estar em casa, é uma das maiores lutas que os pais têm. Muito porque a forma como a vida é concebida pela mulher parece que dá a alguns homens a ideia de que ele pode escolher se ele vai seguir com aquele filho ou se ele simplesmente não vai querer ser pai. Óbvio, a gente sabe que não é uma escolha, né? A partir do momento que ele é seu filho, você é pai. Você pode escolher que tipo de pai você é, mas pai, todo aquele que tem um filho o é. E outro motivo, muito desse abandono, tem até uma piada aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, é comprar cigarro e comprar leite, E aí nunca mais, cadê meu pai? Foi comprar cigarro. É porque ele nunca viu, não sabe quem é, foi comprar leite. É porque, infelizmente, a gente vive com essa realidade. E também tem aquele pai que ele está na casa, mas o tempo todo dele é dedicado ao trabalho e aos amigos. E a família perde muito. Ele compra pizza para a família toda, mas ele não vai comer pizza com a família. Ele está em qualquer outro lugar. Esse é um outro tipo de pai que não está presente. Mas mesmo nós, que tivemos uma figura paterna boa, nós podemos olhar e lembrar dele. Nossa, meu pai também foi presente, meu pai estava na minha vida. Mas todo aquele que não teve, não tem problema, porque Deus, Ele é um pai presente. E Ele é um pai presente para todos nós. Vamos ler lá em Êxodo 3? Diz o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Deus, ele estava lá com aquele povo hebreu
Eles sofreram bastante, não sofreu? Na mão dos egípcios, foram feitos escravos, mas Deus estava atento ao sofrimento deles. Deus estava de olho na situação deles. Assim como quem pode ter a referência de um pai que sempre está cuidando de ti, e aquele que não tem, está aqui seu pai. O pai que está de olho, ele tem visto como os egípcios os oprimem. Deus, ele está de olho na nossa vida. Ele cuida de nós, ainda que nós não percebamos, ainda que nós não consigamos entender. Ele está atento ao nosso sofrimento. Ele está atento à nossa vida. Outro ponto que Deus também é ser um pai protetor. Um pai que guarda, um pai que livra. Lá em Êxodo 14, o que a gente leu ali em Êxodo 3? É quando Deus chama Moisés para livrar o povo da prisão do Egito. O povo estava sendo feito escravo, estava trabalhando de graça. E então Deus levanta Moisés, Arão, para poder livrar o povo daquela situação. E lá em Êxodo 14, a gente vê bem um momento onde Faraó não quer deixar, né? Faraó fala, vai, não vai não. Vai, não vai não. E nisso vem 10 pragas, para quê? Para quebrantar o coração de Faraó, que não estava liberando o povo. E aí depois dessa 10ª praga, o povo consegue, enfim, estar no mar. Mas o mar eles estão no mar e Faraó está vindo atrás. E aí Deus fala, toque no mar e ele vai se abrir. E aqui a gente vê, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca. Então, Deus protegeu o povo. Ali era o final daquele povo. Se Deus não intervisse com esse milagre, não teria povo hebreu depois disso. Porque eu duvido que Faraó ia deixar alguém vivo, depois de tudo que aconteceu com ele. Então, Deus, ele cuidou deles. Deus também cuidou de Daniel, quando foi levantado um decreto para que todo aquele que adorasse qualquer Deus fosse ser preso. Aí o que você já? Daniel parou de adorar? Não, ele continuou, ele falou, não, meu Deus é meu protetor, o meu pai me protege. E Deus protegeu, porque ele foi para dentro da cova dos leões, mas os leões não tiveram fome, os leões não tocaram nele. Então Deus, ele está sempre nos guardando, ele está sempre cuidando da gente. Próximo ponto que a gente tem em Deus, ele é provedor. Aí aquele povo que Deus viu foi liberto. E aí? Eles vão caminhar pelo deserto sem condição alguma de ter o próprio alimento, de fazer o próprio alimento. E Deus foi lá, proveu maná, que era tipo uma farinha, né? Uma forma deles fazerem um pão, um alimento para eles. Também teve codornizes. E aí, bom, eles tinham alimento, mas o deserto ele é muito quente de dia e muito frio de noite. O que Deus faz? Durante o dia, tinham nuvens cobrindo o povo, para que o sol não fosse tão forte. E durante a noite, tinham colunas de fogo ao lado daquele povo, para que o frio não fosse tão ruim quando ele. Olha que cuidado, irmãos. Olha a provisão de Deus. E assim como ele fez com aquele povo, ele também quer fazer conosco. Ele também quer ser o nosso pai que provê. Ele também quer ser o nosso pai que nos protege. Ele quer ser o nosso pai que está presente. Mas também depende de nós. O povo estava sem condição nenhuma. E Deus estava lá com ele. Da mesma forma foi Elias. Quando faltou água em Israel, Elias, o profeta que declarou que ia faltar água, Deus mandou que ele fosse um lugar reservado. E ele foi alimentado, sabe por quê, irmãos? Por corvos, se eu não me engano. Levava pãozinho e carne para ele, e a água tinha ali no riacho, e ele comia. Então Elias foi alimentado milagrosamente por Deus. Da mesma forma, Daniel, quando ele estava lá e começaram a servir as comidas, e as comidas eram consagradas, Daniel falou, olha, eu não vou comer dessa comida. Eu vou fazer uma dieta aqui restrita, mas eu não quero nenhuma carne, nada que foi consagrado. E no final do período, como é que ficou Daniel? O rostinho dele? Brilhando. A pelezinha sedosa, igual de bebê. Por quê? Porque Deus proveu o sustento que ele precisava, porque a fé dele estava no Pai. Ele não fez aquilo porque ele queria apenas parecer legal, apenas parecer bonito. Ele fez aquilo porque ele cria que o Pai dele
proveria o que ele precisava. Outra coisa que Deus também é, e nós como pais devemos nos esforçar para sermos, é um pai de amor, ser amoroso. Hoje em dia eu vi na internet as brincadeiras com pai raiz e pai Nutella, quem aqui já viu? O pai raiz, como é que o pai raiz ensina o filho a nadar? Pega ele e joga lá no meio da piscina mais funda. O pai Nutella não, ele compra a boia do bracinho, boia pra cá, vai lá filho. Ah, afogou não, a gente tenta de novo. Calma filho, o tempo é nosso, a gente vai devagar. Como é que o pai raiz ensina o filho a fazer o trabalho? Filho, 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Beleza, eu vou pro futebol, você termina aí, daqui a pouco a gente chega. Como é que o pai Nutella ensina o filho a estudar? 2 mais 2, 3. 3, filho, não é 3. Vamos aqui, vamos revisar isso aqui, vamos conhecer. Aí tava lá, quer fazer um pai Nutella feliz? Compra uma gravata, no meu caso, compra um PS5, oh meu Deus, vai me deixar muito feliz. Quer fazer um pai raiz feliz? Paga uma conta. Olha, ele vai chorar na hora que tu pagar a conta, a lágrima vai cair. É claro que é brincadeira, né? Porque o raiz geralmente é o melhor, mas eu sou Nutella sem problema. Se me der um PS5, então... Oh. Então Deus, ele teve a chance, irmãos, de funilar aquele povo. Na verdade, ele declarou que ia fazer. Porque, olha só, ele libertou o povo do Egito, tá bom. Ele deu alimento, deu proteção, deu cuidado, tá bom. E aí ele falou, é aquela terra lá que eu vou te dar, tá bom. Eles foram ver a terra, maravilhosa, perfeito. E aí quando eles chegam, o que eles falam? Vai dar não, o povo lá é gigante, não tem condições de nós conseguirmos. Ou seja, o que eles estavam dizendo para Deus? Cara, tu não é forte o suficiente não, tu não é nosso pai protetor, tu não é nosso pai, que tu não pode fazer isso. E Deus fala lá em Números 14, olha, Moisés, quer saber? Vou acabar com tudo. Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? E eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor, então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste o povo sair dentre eles. E falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, está com esse povo que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés, ele intercede pelo povo, e logo depois Deus fala, tá bom, mas esse povo não vai ver a terra prometida. Então, o período que eles fariam, que em menos de um mês era possível, durou 40 anos no deserto. E por quê? Para que todo aquele que estava nesse momento, consciente do que fez, dizendo que Deus não era capaz, era o tempo deles morrer. Era o tempo deles partir as botas para que uma nova geração surgisse, e a nova geração ia, porque nenhum daqueles pôde entrar na terra prometida pelo que fizeram com o Senhor. Então, irmãos, Deus, ele enviou o seu Filho amado para que nós, que dizemos não, que tínhamos dito não, a família dele lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, eles falaram assim, olha, a gente quer viver pelo nosso próprio meio, a gente quer fazer do nosso jeito, não do seu. Então nós, como raça humana, naquele momento, dissemos não para Deus, mas o amor dele é tão grande que ele enviou o seu Filho, lá em João 3,16, diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, Deus é um Pai de amor, porque quando nós dissemos não para Ele, Ele ainda assim nos deu uma segunda chance, uma chance de dizermos sim. E nele nós temos um bom Pai. Ainda que o nosso pai terreno venha falhar,
ainda que o nosso pai terreno não correspondeu com aquilo que a paternidade significa, em Deus nós temos um pai. E esse pai é maravilhoso. Amém, irmãos? Amém? Que Deus é o nosso pai. Você pode repetir: Deus é o meu pai. Deus é o meu pai. Agora, sabendo que Deus é o nosso pai, e nós? Somos filhos? Porque a música, eu ouço muito Mundo Bita, né? Uma bandinha aí de crianças que o Henrique adora. Eu já sei de cantar quase todo. Tem o álbum que eu não ouço já. Bita e o Circo? Não, horrível, lixo. Bita e os Animais? Perfeito, número 1. Bita e as Brincadeiras? Muito bom. E tem uma que diz assim, ó: no dia em que eu nasci, você nasceu também. Tu me chamavas filho e eu te chamava pai. E fala assim, ó: veja bem por onde anda, porque eu vou logo atrás. A tua força me protege e o teu carinho, ele me abraça. Então, ser pai significa o quê, irmãos? Ter um filho, né? Então, se Deus é pai, ele é pai de quê? Ele é pai de filhos. Mas será que nós somos filhos? Será que nós somos filhos de Deus? Lá em João 1,12, vai responder isso pra gente. Será que todos nós somos filhos de Deus? Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nem todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos criaturas. Todos nós somos feitos por Deus. Mas para sermos filhos de Deus, nós precisamos o quê? Crer no nome do Senhor Jesus. Receber Jesus como nosso Senhor e Salvador e crer no nome dele. E visto isso, se nós somos filhos ou não, depende de quê? Do quanto Cristo tem do meu coração. E não basta apenas dizer, Deus sabe do meu coração, mas o teu coração promove a tua atitude. Então, não precisa de um raio-x para saber como está o nosso coração. A nossa boca diz como está o nosso coração, a nossa atitude diz como está o coração. E quando o nosso coração está voltado a Cristo, aí sim nós somos e estamos em ordenança como filhos de Deus. Daí a gente se pergunta, que tipo de filhos nós somos? Tem muito filho, né? Um filho desobediente, que obviamente o exemplo mais claro é Jonas. Por que Jonas? Ele recebeu o amor de Deus, o cuidado de Deus, mas na hora que Deus pediu para que Jonas fosse em Nínive, pregar a palavra, para que o povo se arrependesse, e se o povo não se arrependesse, eles seriam fulminados, o que Jonas faz? Vou não, tá doido? Se eu for lá, ó a mente dele, se eu for lá, eles podem se arrepender, e se eles se arrepender, Deus vai perdoar. E tá doido que esse povo merece perdão? Tá doido que esse povo é mau. E, irmãos, o povo era mau. O povo era ruim. O povo era muito ruim. Mas Jonas se colocou numa situação onde ele queria saber mais que Deus, né? Ele fala, quer saber mais que eu? Jonas quis saber mais que Deus. Ele quis definir quem pode ou não pode receber o perdão. Sendo que é muito incongruente, porque quando ele cai do barco, ele era para ir para Nínive, ele vai para Jope, vai para outro lugar. E quando ele está no barco, começa uma tempestade grandona, e ele sabe que aquela tempestade é Deus castigando ele. E aí jogam ele no mar. E o que seria a morte dele, Deus leva o quê? Um grande peixe, que é a salvação. A gente costuma achar que o grande peixe é algo ruim para Jonas, né? É o castigo. Não, irmãos, o grande peixe foi a salvação dele. O grande peixe manteve ele vivo. Ele ficou 3 dias ali vivo. E quando ele lá no capítulo 3 de Jonas, ele faz uma oração, ele fala, Senhor, eu não merecia, uma paráfrase, né? Eu não merecia ser salvo, mas o Senhor me salvou. Obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo seu perdão. Mas aí quando Deus manda ele de novo, lá para Nínive, ele vai, emburrado, eu imagino, porque, né, ele viu que não dá certo. E muitos de nós agimos igualzinho. A gente precisa bater com a cara na parede para depois fazer aquilo que Deus quer. A gente precisa ser jogado no fundo do mar para poder lembrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E precisa disso, irmãos? A gente precisa bater com a cara na parede para depois fazer a vontade de Deus? Porque se a gente sabe que ela é boa, perfeita e agradável, por que a gente logo não a faz?
de uma vez. Se a gente observar a vida do povo hebreu, Deus veio através de Abraão, Isaac, Jacó, José, as 12 tribos. Eles foram escravizados no Egito, eles foram libertos, eles herdaram a terra prometida. Mas o que aconteceu nessa terra prometida? Começaram a desobedecer ao Senhor, começaram a viver como aqueles outros povos que viviam lá. Então, assim, muito complicado da gente ser filho e ser um filho desobediente, porque Deus, ele nos ama. Lá em Hebreus fala que o bom pai, ele corrige aqueles que os amam. E a correção de Deus, muitas vezes a gente passa por problemas em nossa vida que são apenas correção de Deus. É apenas o cuidado de Deus nos guiando para que nós não venhamos continuar no erro. Mas precisa, irmãos, da gente passar por situações tão ruins para aprender. Se a gente tem a Bíblia inteira para aprender com erro, se a gente tem o livro de Jonas, por exemplo, para aprender com a atitude dele, se a gente tem todo o Espírito Santo aqui no nosso coração nos guiando, então que nós não sejamos filhos desobedientes, nós precisamos ser filhos obedientes. Mas fica pior, existe o filho que ele é sem noção, existe o filho que ele, só Jesus. Vamos ler lá em 1 Samuel? Você é mais justo do que eu, disse a Davi, você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Isso é Saul falando, o rei de Israel. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra o inimigo e o deixa sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. Agora eu tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da minha família, de meu pai. Então, Saul era um cara complicado, né? Ele começou muito bem, mas ao longo do tempo eu acho que inflou muito. O fato dele ser o primeiro rei de Israel foi algo que ele não soube lidar. Ele claramente não soube lidar. E sabe qual é o pior? Ele ficou perseguindo Davi. Tadinho de Davi, Jesus. Davi foi ungido como o próximo rei, né? Na medida em que já dava para ver que o reinado de Saul não ia dar certo. Ele não estava mais de acordo com a palavra de Deus. E Saul, aqui mesmo, irmãos, ele fala que ele sabe que Davi vai ser o próximo rei. Mas o que ele faz com essa certeza? Ele fica atrás de Davi o tempo todo para matá-lo. Ele sabe que a vontade de Deus é outra, mas ele o tempo todo vai contra ela. E assim, muitas vezes, somos quem? Nós. Muitas vezes nós sabemos exatamente o que Deus quer de nós e nós vamos para o outro lado. E constantemente, isso é o grande problema de perdermos a noção. E por que é muito problemático ser aquele filho que desobedece, aprende, aquele que vai batendo com a cara, vai aprendendo, e o sem noção? Porque o sem noção é aquele que faz de Deus um plano de aposentadoria. Já viu aquela pessoa que fala assim, olha, eu sei que Deus é o lugar, eu sei que eu tenho que estar na igreja, eu sei que eu tenho que estar na igreja, só estou esperando um pouquinho. Quer dizer, a pessoa quer viver a vida dela, e aí quando ela estiver velhinha, quando estiver na hora do plano de aposentadoria, ela entra para a igreja, ela serve a Deus. Sendo que o problema disso é que uma hora, quando Jesus voltar, não vai ter tempo de pensar. Não vai ter tempo da gente, pega aí, Senhor, meu Deus, me arrependo de todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Consegui? Estou no céu, amém? Não vai. Quando for, já foi. Quando você... já estou aqui? Como assim? Então, não dá para a gente viver uma vida onde a gente coloca Deus como um plano de aposentadoria. Olha, se queremos viver uma vida da qual somos filhos de Deus, façamos hoje. Se não queremos, beleza, ninguém é obrigado a nada. Deus nos deu a liberdade de escolhermos a forma como nós vamos levar a nossa vida. Mas se queremos viver uma vida pautada pela palavra de Deus, o dia é hoje. Amanhã é tarde demais, porque o amanhã não nos pertence. O que a gente tem é agora, é o presente. Então, nós precisamos ser filhos obedientes. E o que é um filho obediente? É alguém que não peca? É alguém que é perfeito? Sei lá, o que vocês me dizem? Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Eu consigo pensar no pior erro que ele teve, foi grande. Davi, olha só,
Ele não foi para a guerra, beleza, isso por si só não é errado. Mas ele cobiçou a mulher do outro, já está errado. Ele teve relações com ela, já está errado. E no que ela engravidou, o que ele fez? Mandou o cara para frente da batalha para matar. Olha a forma de resolver os seus problemas. Com outro problema. Muito bem, agora ele morre e está tudo bem. Eu só matei um homem inocente por conta da minha ganância. Não tem nada demais, né? Cara, Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi o homem que cometeu essa atrocidade. Mas por que ele é o homem segundo o coração de Deus? Porque o coração dele é um coração quebrantado. Era um coração que buscava a cada dia estar de acordo com a palavra de Deus. Tanto que me fala outro erro em relação à área amorosa de Davi depois desse. Não tem. E sabe por que não tem? Porque ele mudou de verdade. Porque o arrependimento foi verdadeiro. Porque ele verdadeiramente abandonou os pecados para viver a vida com Deus. E assim devemos ser nós. Quando eu falo que nós devemos ser filhos obedientes, não é que nós não vamos errar. Nós vamos errar e muito. Mas é que o nosso alvo vai ser Cristo. Vai ser cada dia, Espírito Santo, me torne mais parecido com Cristo. Pai, eu estou errando muito nisso, me ajude, Espírito Santo, porque sem ti eu não tenho força, para que eu possa mudar. E aí a outra pergunta que vocês podem me fazer, beleza, Deus é pai, tenho que ser filho obediente, mas como é que faz? Como? Como que eu me torno um filho obediente? Muita gente tenta ser obediente pela lei. Vamos lá para Colossenses 2, 16, 17. Lá em Colossenses estava rolando uma parada parecida. Quando Jesus vem, gente, e morre por nós, ele muda tudo. Porque antes, a forma de você estar bem com Deus era sacrificando um animal, e esse animal, a cada ano sendo sacrificado, ele meio que deixaria tete a tete ali. Você está errado, mas está aqui, está ponderando. Mas quando Jesus chega, ele é o animal, ele é o Cordeiro Santo, imaculado, que morre por nós. E a partir de Cristo, não há necessidade alguma de sacrificarmos mais nada, porque ele é o sacrifício perfeito, ele é o plano perfeito. E sempre que a gente está debaixo da cruz de Cristo, está debaixo do sacrifício de Cristo Jesus, quando Deus olha para nós, ele vê o quê? Santo, sem pecado. Por quê? Porque Jesus pagou por nós, mas precisamos estar debaixo da soberania do Senhor. Só tem como ser filho de Deus se Jesus é o Senhor da sua vida, porque só debaixo da capa de Cristo nós saímos da condenação. Porque enquanto não estamos debaixo de Cristo, a condenação está sobre nós, nós somos merecedores. Mas quando nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, Deus, assim nós conseguimos fugir dessa condenação eterna e nos tornarmos filhos de Deus, como Ele sempre quis. O que estava acontecendo naquele lugar? Um povo estava falando, não, Jesus chegou, legal, mas a gente tem que continuar do mesmo jeito que a gente está vivendo. Tem que sacrificar, tem que fazer. E aí Paulo vai falar assim, olha, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, eu falei de sacrifício, mas na verdade a situação era em referente a manter datas, a manter, por exemplo, todo homem, ele fazia circuncisão, e eles estavam querendo manter essas coisas. Mas Paulo está dizendo, olha, em Cristo tudo foi revelado. O que tinha no Antigo Testamento era a sombra. E Cristo, porque o que era a circuncisão? Era a marca do povo de Deus. E como que isso se revelou através de Cristo? Nosso coração. O nosso coração, ele hoje é circuncisado. O nosso coração, dedicado a Deus, vai simbolizar de forma plena aquilo que já foi amostrado lá no Velho Testamento. Então, quando Cristo chega, tudo se faz novo. Então, não dá para a gente querer ser um filho obediente vivendo o que o povo hebreu vivia, porque isso já foi. Nós podemos ser cristãos com a nossa cultura,
na nossa realidade. Porque se fosse preciso viver pela lei, nenhum de nós poderíamos ser. Nós estamos fora do requisito aqui em muito. A reunião teria que ser sábado e um monte de outras coisas deveriam acontecer que não acontece conosco. Outra forma que muitos tentam ser um filho obediente, pela força humana. Colossenses 2, 21. Não manuseie, não prove, não toque. Eles começaram naquela igreja a uma tentativa de se santificar. De que forma? Seguindo regras humanas. Se a regra de Deus não estava valendo, então vamos tentar nossas próprias regras. Irmão, por aí já dá para ver que não dá, né? Tem uma cultura muito comum em igrejas assembleias, de que, por exemplo, homem usa calça o tempo todo, mulheres saia. Isso eu acho que já está até mudando, né, na maior parte das igrejas, mas antigamente, não só nas assembleias, em muitas outras denominações, tinha muito isso, essa doutrina do você precisa fazer isso para ser santo, para estar de acordo com a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas a forma como isso é implementado pode sim ser muito errado, porque aí a pessoa, ela está com a roupa correta, ela está com a fala correta, ela está com o cabelo correto. Você olha na televisão, é da igreja lá, é da igreja. Eu sei que é da igreja, precisa nem falar, tu já sabe que é da igreja, mas o coração como é que está? Jesus. Porque, irmãos, o importante hoje não é o que nós vestimos. Claro que o que vestimos define muito sobre quem nós somos. Claro que nós não vamos vestir qualquer coisa, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. O que importa é o nosso coração. Muito mais do que aquilo que nós vestimos, o que o nosso coração tem, como está o nosso coração, é muito importante. Então, não adianta eu dizer... Lembra aquela história que eu contei da igreja, que os jovens disseram assim, vamos ser santo, então todo mundo tem que dar o dízimo todo mês. Todo mundo tem que ser amigo. Quem tiver brigado por mais de uma semana vai ser cortado, vai ficar de banco. E todo mundo tem que estar bem com todo mundo. O que aconteceu com aquele grupo? Ninguém foi. Ninguém foi na reunião, porque, cara, não dá para achar que a gente pode ser santo pela nossa própria força. Porque a única maneira de lavar o pecado de nós, de remover, a única maneira de remover o pecado de nós é com o quê? É pelo lavar do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é o único que pode nos livrar do pecado, é o único que pode nos livrar da rédea do pecado. Não é pelo que os judeus faziam, porque Jesus já cumpriu, ele não cancelou, ele cumpriu, ele deu seguimento. Não é também por aquilo que eu quero, eu não tenho força para viver. A palavra de Deus ela é perfeita, mas se eu tentar seguir pela minha força, eu não vou conseguir. A única forma que nós temos de sermos verdadeiramente filhos de Deus e filhos obedientes é através do Espírito Santo de Deus. É somente pelo poder de Cristo Jesus. Lá em Colossenses 2,9 vai falar assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem neles, que é o cabeça, todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós só podemos ser filhos de Deus se nós nos rendermos ao senhorio de Cristo. Não pela nossa força, não pelo aquilo que a gente faz, pelo aquilo que a gente quer fazer, mas tão somente por tudo aquilo que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós, irmãos? Ele se entregou numa cruz. Irmão, você tem noção de que Jesus passou nu por todo aquele processo da crucificação? Ele estava nu, com uma cruz pesada e com pessoas chicoteando. E quando ele pede água para beber, dão vinagre para ele. Quando ele pede água para beber, para saciar aquela dor que ele estava sentindo, eles dão vinagre. Vocês sabem o que é ter sede e receber vinagre na sua boca? Sabe o que é ter a sua costela perfurada e sem você ter feito nada de errado? Sem que nenhuma culpa possa ser encontrada em você? Jesus era esse homem. Ele não fez nada de errado. Ele não merecia nada daquilo. Mas ele fez. Irmãos, quando Jesus está orando no Getsemane, ele soa sangue.
E eu não sei dizer se essa expressão é uma hipérbole para dizer que ele chorou muito, ou se literalmente suou sangue. Mas, irmãos, imagina que dá para escrever que suou o sangue de Cristo, quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Mas e aí ele para e fala, ele olha aqui para essa igreja, e ele olha para cada um de nós, ele olha para cada história que está aqui, ele olha para cada coração e ele diz assim, ó: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E ele vai para aquela cruz, e ele morre sem pecado algum, sem erro algum. Por quê, irmãos? Por que ele morreu naquele lugar? Por que ele morreu naquele lugar? Por nós, por amor a nós, por amor a cada um de nós. Que a gente não apenas sinta esse amor maravilhoso, esse amor grandioso, esse amor que nos consome, mas que nós percebamos que se Ele nos amou tanto assim, qual vai ser a minha resposta para esse amor? Como eu posso corresponder com um amor tão grande assim? Você pode ser um filho, você pode aceitar o senhorio de Cristo na tua vida, e mais do que ser um filho, você pode ser um filho obediente, e que Deus nos ajude, porque pela nossa força nós não temos condição alguma, mas pelo poder de Deus nós podemos ser filhos obedientes. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar força para que nós venhamos a cada dia nos tornarmos um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez, filhos que obedecem à palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Este podcast foi editado pela equipe multimídia da Igreja Cristã Vida Renovada.